Oi, tudo jóia? Seja bem-vindo ao EJA Cursos Online. Meu nome é Júlio e hoje nós vamos para a segunda aula de matemática. Hoje nós vamos aprender sobre a quinta e a sexta operação, potenciação e radiciação. Bora lá? A potência e a radiciação são as operações que nós aprendemos depois das quatro básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Dentro da potência e da radiciação, vamos entender o que elas são. Uma é a operação inversa da outra. A potência é o inverso da raiz e a raiz é o inverso da potência. Então, vamos entender cada uma. A potenciação nós podemos entender como o quê? A multiplicação de fatores repetidos. Matematicamente, na hora de fazer o cálculo, nós podemos entender desta forma. Então, beleza. A potência, ela tem partes. Então, vamos entender. Isso daqui é a operação da potenciação. Dentro dela nós temos o númerozinho pequeno, que nós chamamos de expoente, o número grande, que nós chamamos de base, e a potência, que é o próprio resultado. Como que nós fazemos para calcular o valor de uma operação de potenciação? Se eu tenho, por exemplo, 7 elevado a 2, eu vou pegar o número que nós chamamos de base, repetir o número de vezes que está no expoente, 7 vezes 7, o resultado é a potência, 49. Ok? Bem tranquilo. Isso é uma potência resolvida de um número inteiro. Vamos pegar outro exemplo aqui, por exemplo, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que é igual a 25. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27, perdão. E 27 vezes 3 dá 81. Ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos resolvidos de potenciação de números inteiros. Agora, e se eu tivesse uma fração ou um decimal? Como eu resolveria isso? Lembrando que as próximas aulas, uma vai ser sobre expressões numéricas e outra vai ser sobre operação com frações e decimais, para vocês revisarem, tá? Caso eu tivesse potência de fração ou decimal, elas se resolvem da mesma maneira aqui, ó. As potências de frações eleva-se tanto o numerador quanto o denominador, ou seja, tanto o número de cima quanto o número de baixo são elevados pela potência quando está entre parênteses. Caso eu tivesse uma coisa assim, seria só a parte de cima, que nós chamamos de numerador. Então, beleza. Se está entre parênteses, significa que a parte de cima e a parte de baixo estão elevadas ao expoente aqui. E como eu resolvo? Basta multiplicar, fazer separado. 7 vezes 7, 49. 10 vezes 10, 100. Faz de forma separada e você encontra a nova fração, ok? Tá, e se fosse decimal? As potências de decimais podem ser resolvidas de duas formas. Ou você vai multiplicar o decimal por ele mesmo, resolver como se fosse um número inteiro, dá para resolver. Ou você transforma o decimal em fração, resolve a fração, tá? Vamos ver um exemplo aqui, como que ficou. 0,5 ao quadrado. Ou eu pego 0,5 e multiplico por 0,5, tranquilo, vai dar 0,25. Ou eu pego esse número, transformo em fração. Como que eu faço para transformar em fração? Pego os números que estão aqui fora o zero antes da vírgula, né? E coloco na parte de cima, que é o numerador. Para cada casa que vem depois da vírgula, nesse sentido aqui, eu adiciono um zero. Uma casa 10, duas casas 100, três casas 1000, ok? Deu 5 sobre 10. Vai ter uma aula também para ensinar vocês a como transformar a fração em decimal. Então, a fração em decimal e o decimal em fração. Então, não precisa preocupar. 5 dividido por 10 ao quadrado. Mesma coisa, eleva a parte de cima e a parte de baixo. Dá 25 e 100. 25 dividido por 100, 0,25. Tranquilo, né? Dos dois métodos, respostas iguais. Professor, e se a potência for de número negativo? Lembra que nós trabalhamos operações com números negativos? Caso a potência seja de número negativo,
você tem dois tipos de potência que eu coloquei aqui, ó. Ou você vai ter uma potência em que apenas o número está elevado ao quadrado, quando você não tem parênteses. Quando você tem o parênteses, você tem tudo elevado ao quadrado. Qual que é a diferença? Neste caso aqui é só o número, então não mexemos com o sinal. O sinal continua intacto. Nesse caso aqui, tudo está ao quadrado, até o sinal. Então, na hora de multiplicação, você repete tanto o 7 quanto o menos. Então, foi menos 7 vezes menos 7. Diferença. Lembrando, menos com menos, mais 7 vezes 7, 49. Tá? E eu estou na frente. Tira aqui para vocês verem. Então, menos 7 vezes menos 7 igual a mais 49. Menos com menos mais 7 vezes 7, 49. Tá? Então, tranquilo. O que tem de diferença nisso aqui? Em caso de potências pares, vocês sempre terão resultado negativo, resultado positivo. Por quê? Porque em potências pares, o número de menos que vai aparecer vai ser tal que o menos vezes menos vai resultar em mais. Se for expoente ímpar, 3, 5, 7, você sempre terá um resultado negativo. Por exemplo, se fosse menos 2 elevado a 3, ficaria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais, mais com menos menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Perfeito? Então, ok. Bora para a próxima operação. Radiciação. Como é que funciona? A radiciação é a operação inversa da potência. Se na potência nós buscávamos um número que repetisse igual ao expoente e resultaria na potência, multiplicando várias vezes, nós temos agora a raiz, que é o contrário. Nós temos um radicando, que eu quero saber um número que, repetido o número de vezes que está no índice, que me permita encontrar radicando. Então é a operação inversa. A ideia da radiciação é que número que multiplicado por ele duas vezes dá 49. 7, porque nós vimos anteriormente. Outro exemplo. Raiz quadrada de 9. Se não tem índice, é porque o índice é 2. Que número vezes ele mesmo dá 9? 3. Ok? Essa é a maneira de encontrar. A potência pode ter a raiz pode ter vários índices. Pode ser índice 3, que o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que vai dar o resultado que nós queremos. Pode ser 4, 5, infinito. Beleza, aí surge a pergunta. Caso apareça um número grande, como que eu resolva? Resolva é ótimo. Como que eu resolvo? Eu resolvo fatorando o número. Caso vocês tenham dificuldade em fatoração, deixe um comentário no vídeo que eu faço uma videoaula para vocês só sobre fatoração, tá? Então aqui já foi a fatoração. Lembrando, fatorar é dividir o número pelo número primo menor. Então, 256 é um número divisível por 2. 128 por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, fui até chegar em 1. Fatorei o número, olha o índice. Se não tem nada é porque é quadrado. Então eu formo par. Cada parzinho aqui, ó, é como se saísse um número só. Sai o número 2. Cada par sai um só. Então, eu formo um par de 2, é como se só um 2 saísse da raiz. Eu formo outro par de 2, só um 2 sair da raiz e vou assim até o final. Cada um desses 2 que saem da raiz, eles multiplicam-se entre si. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Esse é o resultado dessa raiz quadrada. Recapitulando, como que eu resolvo raiz de números mais difíceis? Pego o número e fatoro ele. Primeiro passo. Terminei de fatorá-lo, o que eu tenho que fazer? Olhar para o índice da raiz. Se o índice da raiz é 2, eu tenho que formar pares. Cada par sai um número daquele par. E tem que ser um par do mesmo número. Como assim? Se tivesse um 3 aqui, não forma par 2 e 3. Tem que ser o 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4 e assim sucessivamente.
Então, olhei para o índice é 2, formo pares. Formei pares, coloco. Para cada par, é como se um número só saísse. Ah, professor, se o índice fosse 3, formaria trios. Se o índice fosse 4, formaria quartetos. E assim, sucessivamente, ok? Lembrando, professor, não lembro como fatora. Eu ensino vocês. Peçam nos comentários, por favor. Então, vamos lá. Aqui são só outros exemplos. Caso fosse raiz cúbica, tá vendo? Formei trios. A cada trio sai um número. Beleza, pessoal? Radiciação de fração ou decimal. Como que eu resolvo? Mesma coisa da potência. Resolvo separadamente a parte de cima com a parte de baixo. Era a mesma coisa se fosse uma multiplicação. Tanto a multiplicação quanto a divisão, que é uma fração, né? Elas podem ser resolvidas como se fossem raízes separadas. Então, raiz de 49 vezes 100 é a mesma coisa que 7 vezes 10, porque raiz de 49 é 7, raiz de 100 é 10, tá bom? Se fosse decimal, mesma coisa do potência. Eu posso transformar em fração e resolver, ou fazer direto. Sugestão, em radiciação, sempre transforma em fração, fica muito mais simples. Só dando uma palhinha aqui da aula de como transformar. Se é 64, eu coloco a parte de cima 64, dividido. Eu tenho duas casas depois da vírgula, então é 100. Beleza? Assim que nós fazemos a transformação. Professor, radiciação dos números negativos, como que eu resolvo? Só tem uma regra. Não existe raiz de número negativo caso o índice seja par. Como assim? Se eu tenho raiz quadrada de menos 64, raiz quarta de menos 64, isso não existe. Porque, lembrando, todo expoente par gera número positivo. Então, não tem número nenhum que você multiplicando ele de forma a formar números pares, multiplicando 7 duas vezes, 7 quatro vezes, nenhum número negativo que você multiplica por ele mesmo um número par de vezes, dá um resultado negativo. Sempre dá positivo. Por isso não existe raiz com expoente par de número negativo. Aqui, ó. Raiz de menos 49. Não há raiz. Raiz de menos 16. Raiz quarta de menos 16. Não há raiz. Tá bom? Então, aqui, ó. Quando há índice ímpar, dá para resolver. E o resultado sempre é negativo. Raiz cúbica de menos 64, menos 4. Dá para resolver. Como que eu faria? Pega, fatora normalmente. Você vai achar sempre esse número. Se o número aqui dentro é negativo, o resultado é negativo. Mesma coisa para a raiz quinta. Beleza? Pessoal, a aula de hoje é basicamente isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa surgiu dentro da aula que vocês não conseguiram entender muito bem, me avisa, que eu dou uma aula de fatoração para vocês. Sobre fração e decimal, ainda vou dar uma aula sobre frações e decimais, mas caso surja dúvida na parte de fatoração, me avise que eu faço uma aula, ok? Muito obrigado, espero que gostem do curso e até a próxima aula.